Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom dia. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, que tomou a feliz decisão de viver conosco esse acampamento de oração. Já quero colocar aqui à sua disposição a palavra de Deus. Deixe-me pegar aqui. Está em Lucas, no capítulo 10, nos versículos do 25 ao 37, se você puder. Abra sua Bíblia para que você possa acompanhar conosco. Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos do 25 ao 37, porque esta palavra nos mostra quem é Jesus na nossa vida. Como é que Jesus age em nosso favor. Como é que nosso Senhor cuida de nós. Lucas, capítulo 10, versículos do 25 ao 37, diz assim: Um doutor da lei se levantou e, querendo experimentar Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento, e teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus retomou: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, e esses arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava passando por aquele caminho, e quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e moveu-se de compaixão. Aproximou-se dele e tratou-lhe as feridas, derramando nelas óleo e vinho. Depois colocou em seu próprio animal e o levou a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 denários, entregou-os ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, pagarei o que tiveres gasto a mais. Na tua opinião, perguntou Jesus, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze tu a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um doutor da lei se levantou e, querendo testar Jesus, querendo experimentar Jesus, querendo colocá-lo à prova. Então as intenções não eram boas. Mas ele faz uma pergunta, inclusive uma pergunta revestida de uma certa reverência. Chama Jesus por um título que ele não gostava de ver em Jesus, que Jesus usasse esse título.
mas ele, para poder montar a sua armadilha, inclusive usa uma terminologia de bom trato, de reverência, quando se volta para ele e pergunta, começando por esse adjetivo: mestre, mestre, professor, sabe o Senhor? Que devo fazer para herdar a vida eterna? Essa vida eterna da qual o Senhor está falando. Isso está disponível? Há um jeito de viver para sempre? O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus devolve para ele a pergunta, dizendo: o que está escrito na lei? Como é que você entende? Como é que você interpreta? E o homem, se aprumando, buscando as melhores palavras para expressar o seu conhecimento, a sua sabedoria, responde a Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus, ouvindo aquelas palavras que estavam corretíssimas, lhe responde: respondestes corretamente. E mata a questão. Jesus fala para ele: faze isso e viverás. O que é que nos garante uma vida que não passa? Uma vida abundante, uma vida feliz e uma vida que vai continuar na eternidade. Se você quiser saber o caminho, para você não se perder, para viver o céu aqui na terra, para viver em paz com as pessoas, para ter paz com você mesmo, para estar em paz com Deus, e depois da sua morte, você ir para junto de Deus, aqui está o segredo, aqui está o caminho. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e teu próximo como a ti mesmo. Esse é o caminho, por isso que Jesus diz: faze isso e viverás. E eu digo para você, dizendo também a mim mesmo: faze isso e viverás. Ame a Deus com todo o seu coração. E ao seu próximo com o mesmo amor que você tem por você mesmo. Só que tem uma coisa que vem antes disso. Ninguém pode dar o que não tem. Não se pode amar a Deus se nós não nos abrirmos primeiro a uma experiência de amor da parte de Deus. O segredo para nós amarmos a Deus é nós, antes de tudo, nos deixarmos amar por Deus. Deus ama você. Deus está cuidando de você. Você está debaixo dos olhos de Deus. Você está debaixo do cuidado de Deus. Nada escapa da sua vida ao Senhor. Ele sabe tudo. E esse Senhor que te ilumina com esta palavra, dizendo: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Este Senhor ama você com todo o coração, de um Deus que é Pai misericordioso, cheio de compaixão, cheio de ternura, mas ao mesmo tempo um Deus todo-poderoso. Deus está cuidando de você. Não tenha dúvidas disso. Não se atemorize o seu coração. Não se angustie. Não fique por aí andando ansioso, ansiosa, cheio de preocupação com o que vai acontecer amanhã, como é que você vai tocar a sua vida, e que te falta comida, e que te falta o dinheiro, e que pode te faltar, né?
Pode te faltar a comida, pode te faltar a bebida, pode te faltar o vestir, porque pode te faltar o dinheiro. Deus que te ama, sabe que você precisa de tudo isso. Por isso que na sua palavra Ele nos diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Você não precisa ficar se angustiando, porque a sua vida está nas mãos de Deus. O seu futuro você não sabe, mas Deus sabe. Confia em Deus. Porque é da experiência de confiança em Deus que brota também o nosso amor a Deus. E do nosso amor a Deus, o amor que a gente recebe e o amor que a gente dá a Deus, transborda o nosso amor para o próximo e para nós mesmos. Mas esse homem insatisfeito com a resposta, porque ele não queria ser esclarecido. Ele queria vencer Jesus. Ele queria derrotar Jesus nessa discussão. Para ele não importava quem estava certo ou quem estava errado. Para ele importava se sobrepor, ficar por cima. E quando Jesus deu aquela resposta, ele se viu ali um pouco constrangido, porque ficou sem jeito, né? Jesus o derrubou do cavalo. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Uma outra pergunta que na cabeça dele era um bocado difícil de responder. Jesus retomou: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram embora, deixando-o para trás quase morto. Por acaso um sacerdote que estava passando por aquele caminho, quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. Aquele que deveria cuidar dele, atravessou a rua para o outro lado. Às vezes, aqueles que deveriam cuidar de nós se afastam de nós. Como esse sacerdote, que atravessou até para o outro lado da rua, porque não queria que ninguém pensasse que ele tivesse algo que ver com aquele homem que estava caído. Primeiro, porque ele não queria se contaminar com aquela pessoa toda ensanguentada, porque havia uma lei de que não se deveria entrar em contato com o sangue das pessoas. E se você entrasse em contato com o sangue alheio, você ficava impuro. Então ele não queria se comprometer, se tornando impuro por causa do outro. Segundo, aquele homem estava fazendo uma coisa questionável, porque ele estava indo para um lugar que aos olhos de uma pessoa correta, santa, ele não deveria estar indo. Porque diz aqui esta palavra que esse homem ia de Jerusalém para Jericó. Ele descia de Jerusalém para Jericó. A gente precisa entender o que havia em Jerusalém e o que havia em Jericó para compreender esta palavra. Jerusalém é a cidade santa, é a cidade de Deus. É a cidade onde estava o templo. E o que havia no templo? No templo estava a presença de Deus. No templo estava o Santo dos Santos, guardado por aquele véu, onde somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para invocar o nome do Senhor sobre a nação. O lugar mais sagrado estava em Jerusalém. Era o templo santo onde estava a presença de Deus. E esse homem que descia para Jericó havia virado as suas costas para a presença de Deus, para o lugar santo. E ele descia em direção a Jericó, que era a cidade do comércio, que era a cidade do dinheiro, que era a cidade da prostituição, que era a cidade da divisão.
Ele deixava a cidade santa, o ambiente de fé, e ele afastava-se da presença de Deus em busca de dinheiro, em busca de prazer, em busca de poder. Esse homem ia ao encontro de tudo aquilo que era uma tentação na sua vida e que pode ser uma tentação na vida de cada um de nós. Ele estava atendendo aos apelos da sua carne. Ele estava atendendo às solicitações que muitas vezes o tentador faz de nós. Não é verdade? Que a vida inteira nós somos tentados pela ganância, buscar ter sempre mais, buscar ter coisas que a gente de verdade nem precisa, e às vezes ao custo da nossa própria vida, porque quanta gente perde horas e horas de vida em trabalho excessivo para poder conseguir comprar aquilo que não vai alimentá-la, que não vai fazer a menor diferença na sua vida. É ou não é verdade? Quanta gente que se vendeu ao pecado por causa de dinheiro. Fechou os olhos para uma injustiça, aceitou um suborno, e às vezes vendeu o próprio corpo, para que outra pessoa tivesse prazer com o corpo dela. Se vendeu, não é? Em busca do dinheiro. Para outros, o dinheiro só é importante que era para poder comprar situações de prazer. Então, não busca o dinheiro em si, mas busca o prazer. Busca o poder, estar acima dos outros, mandar nos outros, ser referência para os outros, como este homem tentava ser sobre Jesus. E diz a palavra de Deus que ele descia, porque esse caminho não leva a pessoa a se superar. Não leva a pessoa a progredir como gente, como pessoa. Todas as vezes que eu dou as costas para Deus, todas as vezes que eu dou as costas para o templo onde está a presença de Deus, todas as vezes que eu dou as costas para a igreja, eu vou descer. A minha vida vai, descambar. Todas as vezes que eu fizer isso, sem dúvida nenhuma. Então esse homem descia, porque esse caminho que ele estava pegando não ia fazê-lo progredir como pessoa de jeito nenhum. Então, quando eu troco aquilo que é importante, que é essencial na minha vida, para poder buscar dinheiro, fama, prazer, poder, a minha vida vai para baixo, a minha vida vai descer. Sempre que o homem der as costas para Deus, sempre que uma mulher der as costas para Deus, a sua vida vai declinar, a sua vida não vai subir. E esse homem, abrindo mão da proteção divina, ele saiu da casa do Pai. Saiu de debaixo da proteção de Deus. Porque nós podemos fazer isso se nós quisermos. Sair de debaixo da proteção de Deus. Não é? Deus está sempre em nosso favor. Não é o que nós proclamamos muitas vezes na nossa vida? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é? Deus está sempre em nosso favor. Mas nós podemos nos eximir deste favor de Deus. Nós podemos sair da proteção de Deus. Como também muitos de nós, às vezes, estamos protegidos no seio da nossa família. Sobretudo quando a gente tem um pai que é forte, que é cuidadoso, que é bem articulado, que tem recursos. Ele pode nos proteger. Mas como é que ele irá nos proteger se nós escaparmos da sua proteção? Como é que você protege a quem não quer ser protegido? Como é que você protege uma pessoa que ela é inimiga de si mesma, ela quem se faz mal? Por isso que é tão difícil você proteger uma pessoa que está inclinada para o suicídio, porque ela carrega com ela o seu próprio algoz, aquele que pode tirar a sua vida. Então veja, é muito difícil proteger alguém que não aceita a proteção. Esse homem abriu mão da proteção de Deus. E conta aqui a palavra do Senhor, que quando ele fez isso, ele caiu nas mãos daqueles que fizeram de tudo para destruí-lo.
quando você escapa da proteção de Deus, é imediato. Você cai nas mãos daquele que veio, como disse Jesus, para matar, para roubar e para destruir. Quando Jesus fala do demônio, gente, que nosso Senhor fala dele poucas vezes. Se você for ver dentro do conjunto da boa nova que Jesus faz, que Jesus fala, porque o Evangelho é uma boa notícia. Se você for ver todo o Evangelho, não é? As partes em que nosso Senhor faz referência ao demônio são muito poucas. Mas ele não deixa de fazer essa referência, porque é importante que a gente saiba que existe um inimigo espiritual que atenta contra nós constantemente. Não pense você que de repente por você ser uma pessoa que não reza, uma pessoa que não vai à igreja, uma pessoa que não é ligada à evangelização, essas coisas mais piedosas, que o demônio se esqueceu de você, porque não se esqueceu. Ele quer destruir a todos nós. Todos somos alvos deste inimigo infernal. E Jesus, ao falar dele, diz que quando ele se achega a alguém, Satanás, ele chega para matar, para roubar e para destruir. Não é isso que a tentação fez muitas vezes na sua vida? Roubou a sua paz, roubou a sua alegria, roubou a sua esperança. Eu rezava aqui com o Roberto Tanuzzi e com a Vanuzzi, e eu ouvi o Roberto falando que a esperança é a gente confiar em Deus, mesmo naquelas situações mais difíceis. Que nós não podemos perder a esperança. E não é que o demônio veio para roubar a nossa esperança, para tirar a nossa confiança em Deus, sobretudo nesses momentos que nós mais precisamos confiar, que são os momentos mais difíceis. Veio roubar sua confiança, veio roubar sua alegria, veio roubar as pessoas que Deus colocou na sua vida, tirá-las de você. Veio roubar a sua família. Não é isso que o diabo fez? Entrou na nossa vida quando a gente deixou, ou entra quando a gente deixa, para destruir a gente, acabar com a nossa autoestima, destruir o nosso relacionamento com Deus, destruir o nosso relacionamento com as pessoas, e nos cercando de destruição e tirando de nós aquelas fontes de providência na nossa vida que nutrem as nossas forças. Ele vem para tirar de nós aquilo que nos fortalece. Ele rouba o que nos faz bem, destrói aquilo que é importante na nossa vida, a começar dos nossos relacionamentos, e o grande alvo dele é o nosso relacionamento com Deus, porque destruindo o nosso relacionamento com Deus, fica fácil destruir o nosso relacionamento com as pessoas. E ali, quando nós estamos sem nenhuma força, ele vem para nos matar, exatamente como fez com esse homem que caiu nas mãos dos assaltantes. Esses assaltantes aqui, meus irmãos, é o demônio e as suas tentações. Quando caiu nas mãos dos assaltantes, tiraram tudo dele, tudo. Espancaram-no e quase o mataram. Diz aqui a palavra de Deus. Quando a pessoa se afasta de Deus, a tentação a assalta para arrancar-lhe as coisas mais importantes, a começar da sua fé. O que é que o demônio tanto quer tirar de você? A sua fé, a sua confiança em Deus. Quer abalar você naquilo que é o mais importante no seu relacionamento com Deus. Como é que a gente vai se relacionar com uma pessoa que a gente não confia? Quando você não confia em alguém, não dá nem para chamar de relacionamento que você tem com a pessoa. Você tem contato. Mas relacionamento mesmo você não tem. Se você não tem confiança, você não tem envolvimento com a pessoa. O que ela diz não tem peso para você. E você não conta com ela. Por isso que o demônio quer arrancar a sua fé em Deus. Porque se você não tiver fé, você não vai ter um relacionamento com Deus. Você pode ter contato,
Mas um relacionamento profundo você não vai ter. O que Deus disser para você não vai ter peso. E você mesmo vai sentir que o que você diz para Deus não pesa. Você não vai conseguir confiar em Deus. E como não vai conseguir confiar, não vai conseguir esperar de Deus as respostas que você necessita e as saídas para as dificuldades que você está enfrentando. E olha, quem não espera, quando chega aquilo que a pessoa precisa, ela não consegue aproveitar, não consegue absorver, porque ela não estava preparada, ela não estava esperando. Então, quando a pessoa se afasta de Deus, a tentação bate contra ela para arrancar-lhe a fé, porque se ela perde a fé, ela perde tudo. E nós temos sido profundamente combatidos nos tempos em que nós estamos vivendo. O maligno enviou contra nós 2 assaltantes terríveis e muito fortes, que é o sensualismo e o materialismo. Há uma grande tentação nos nossos tempos do prazer, da gente achar que nós estamos nesse mundo não para amar, mas para ter prazer. Então tudo aquilo que não é prazeroso, eu quero afastar de mim, eu não quero ter envolvimento. Não é tudo aquilo que me custa, eu não quero fazer. Mas você já prestou atenção que as coisas mais importantes da vida, elas são custosas? Então nos ataca com o sensualismo, mas também nos ataca com o materialismo. Quanta gente, inclusive, adoecendo na sua busca esganada pelo dinheiro. Não é? E sem perceber, a pessoa ela vai descendo, ela desce ao encontro daquilo que vai arrancar a sua dignidade, daquilo que vai destruir os seus valores. Então eu te pergunto, nesse acampamento Fé e Milagres, o que tem valor para você? Em que situação você precisa de um milagre de Deus na sua vida? O que para você tem valor de verdade? A sua família? O seu caráter? A sua dignidade? A sua vida espiritual? O que tem valor para você? Porque é isso que o tentador quer tirar de você. Quer roubar de você o que tem valor verdadeiro. E olha, essa palavra ela é muito objetiva, muito direta e de um ensinamento fecundo, profundo e fecundo. O demônio não somente tira desse homem as coisas materiais, mas fez de tudo através daqueles assaltantes para tirar a vida dele e deixaram-no ferido de morte. O mal, gente, ele não somente tenta arrancar essas coisas que a gente consegue ver e tocar, mas ele faz de tudo para tirar a nossa vida e nos deixa feridos de morte todas as vezes que nos ataca. Então, depois de aproveitar-se de seus bens, esses 2 abandonaram esse homem como morto. Quanta gente que você conhece agoniza semi-morta porque não conhece a Deus. Eu bendigo o nome do Senhor pela Canção Nova. Pela Canção Nova, comunidade. Pela Canção Nova, iniciativa de Deus. Pela Canção Nova, carisma. Mas pela Canção Nova, sistema de comunicação. Porque graças a Deus, através dos meios de comunicação, que é a Canção Nova, nas mãos de nosso Senhor, muita gente tem conhecido a Deus. Porque é de partir o coração, quando nós vamos encontrando, a começar da nossa família, pessoas que estão agonizando, porque não conhecem a Deus. Tem certos sofrimentos que alcançam a todos. Mas tem alguns sofrimentos, e eu lhe digo, são os piores, que se abatem sobre aquelas pessoas que não conhecem a Deus. Ah, Márcio, mas será que tem sofrimento que se abate só sobre a pessoa que não conhece a Deus? Tem sim, e um dos piores é o desespero. Quem tem Deus na sua vida não desespera, gente. E quem já desesperou sabe
Que terrível é você olhar para a vida, para o futuro e não ter perspectiva nenhuma, você não ter esperança. Então tem muita gente sofrendo, vivendo como um morto-vivo. A pessoa está de pé, mas não tem vida interior. Você olha nos olhos da pessoa, não tem brilho. A pessoa não tem alegria de sair da cama, de viver mais um dia, se arrasta de um lado para o outro, está semi-morta porque não conhece a Deus, não sabe que Deus a ama, nem experimenta essa gloriosa liberdade dos filhos de Deus. A pessoa não tem essa liberdade interior, que só quem tem Deus tem. Pergunte a uma pessoa que já viveu um encontro pessoal com Jesus, sobre o que mudou na vida dela. E você vai começar a entender o que é ser livre de verdade. Então existe uma liberdade gloriosa que os filhos de Deus podem experimentar e que Deus quer dar a você nesta manhã. E aí avança a palavra dizendo: um samaritano que estava viajando teve compaixão e tratou-lhe as feridas. Um estrangeiro, um homem que aos olhos ali dos judeus não tinha valor nenhum. Ele teve compaixão e tratou-lhe as feridas. Esse bom samaritano que aqui está é o próprio Jesus. Há um tipo de ajuda que só Deus pode nos dar. Só Deus. Jesus, o bom samaritano, se aproximou daquele homem que estava destruído. Deu-lhe toda a sua atenção. Teve compaixão e o socorreu. Há um tipo de ajuda que só Deus pode dar a você, ninguém mais. Recorra a Deus, busque o Senhor. Hoje Jesus, o bom samaritano, quer se aproximar de você, que talvez se sinta destruído pelos embates da sua vida. Jesus quer dar a você o milagre que você tanto necessita. Quer dar a você a atenção que você precisa neste momento. Jesus que te ama e que tem compaixão, quer socorrer você nas suas necessidades. Não é? O que esse bom samaritano faz? Ele lava com o vinho as feridas daquele homem, depois unge essas feridas com o óleo, porque a gente sabe que o vinho esteriliza, não é? E o óleo ajuda a curar a ferida. Jesus lava as nossas feridas com o vinho do seu sangue redentor, que purifica de toda a culpa. O sangue de Jesus nos liberta dos nossos pecados, nos liberta da ação opressora do demônio na nossa vida, inclusive nos liberta de toda a culpa que nós carregamos, e se é culpa é porque nós pecamos. O sangue de Jesus é a nossa libertação. Recorra ao sangue do Senhor neste acampamento. Peça que o sangue de Jesus venha libertar você de todo mal, de todo pecado e de toda influência maligna na sua vida. Às vezes você não consegue desatar esse nó da tentação que vai, cada vez mais arrastando você para o erro. Às vezes a gente não quer fazer o mal, mas a inclinação que está dentro de nós é tão grande que a gente não consegue conter. Você pode não conseguir, mas com a força de Deus você vencerá. Peça a Jesus que o seu sangue precioso seja derramado sobre a sua vida, seja derramado sobre o seu coração. E aqui conta que o Senhor vem e unge com o óleo do seu Espírito, porque o Espírito Santo é quem nos fortalece, o Espírito Santo é quem nos santifica. E por fim, esse bom samaritano leva este homem para a pousada, onde ele cuida pessoalmente. A pousada aonde o Senhor nos leva é a igreja. E ali na igreja, o Senhor cuida pessoalmente de cada um de nós. Ele assume o nosso cuidado pessoal. Quantas pessoas tiveram a chance de encontrar na igreja um recomeço para a sua vida?
Se você acompanhou a Canção Nova nesta semana, nós tivemos testemunhos fortíssimos. Nós tivemos, se eu não me engano, foi ontem, quando a Valdênia contava para nós de um rapaz que teve um surto psicótico. E desde então ele ficou abobalhado. Não havia tratamentos que pudessem restituir a sua saúde mental. Aquele surto o havia abatido fortemente e ele já não era mais a mesma pessoa. Quando a irmã dele, procurando que ele tivesse todos os cuidados necessários, resolveu fazer com que ele acompanhasse um acampamento de oração pela televisão, como esse que você está acompanhando agora. E disse que ali, deitado no colo dela, acompanhando aquele acampamento que se deu durante o carnaval de 2013, esse rapaz foi encontrando o restabelecimento que nem os tratamentos médicos, nem os remédios trouxeram para ele. Jesus cuidou deste moço pessoalmente, restabeleceu-o, colocou-o de pé. E não somente a ele, mas a esposa que ele viria a ter. Conta ali no testemunho que a moça que ele conheceu e que mais tarde veio a casar-se com ela, tinha tido uma vida de verdadeira prostituição, vivia como uma prostituta. Mas Deus também pôs a sua mão sobre ela e deu a ela a oportunidade de recomeçar a sua vida. É um casal feliz, é uma família constituída. Quantas pessoas encontraram na igreja e nos meios que Deus dispôs para a igreja a oportunidade de um recomeço. Chegou para nós nesses últimos dias um testemunho relativo ao acampamento Fé em Milagres do ano passado. Porque no ano passado nós tivemos a oportunidade de distribuir um crucifixo de metal, demos de presente para todos aqueles que vieram participar do acampamento Fé em Milagres. O crucifixo do sangue de Cristo. E ao final do acampamento, Frei Josué abençoou aquele crucifixo de maneira que as pessoas o levassem como uma presença de Deus para a própria casa ou para a casa de alguém a quem Deus tivesse lhes colocado no coração esse sentimento, essa vontade de oferecer como presente aquele crucifixo. Durante a bênção, Frei Josué, eu me lembro direitinho, ele dizia: aqui uma pessoa que está com esse crucifixo, leve um a mais, porque você vai levar esse crucifixo para uma pessoa que está desenganada pelos médicos numa UTI. E quando colocar sobre ela esse crucifixo, esta pessoa ela vai recuperar a saúde para o espanto dos médicos. Gente, exatamente o que foi dito há um ano atrás, chegou para nós como testemunho há poucos dias. A pessoa dizendo: levei o crucifixo a mais porque eu senti que deveria dar a alguém. E chegando lá, vi essa pessoa que estava internada e já desenganada. Mas quando o crucifixo foi posto sobre ela, inexplicavelmente ela começou a melhorar, inclusive para o espanto dos médicos. Está restabelecida. Nós vimos nesse testemunho nosso Senhor restituir a saúde e colocar fisicamente de pé uma pessoa. Mas a obra de nosso Senhor, dentro de nós, ainda é maior. Quantas pessoas nosso Senhor tem restabelecido através dos sacramentos, através dos sacramentais, através da sua palavra proclamada, através da fé do seu povo, da oração. Quem socorre é Jesus, gente, que vem ao nosso encontro. Ele assume os gastos, como diz aqui esta palavra. Ele assume todos os gastos para a nossa recuperação. Jesus, ele tira do que é seu para poder pagar esses 2 denários, não é? O que nosso Senhor nos dá
como dom, como talento, né? Inclusive quando se fala ali da parábola dos talentos, se fala de dinheiro. O que o Senhor nos dá como talento é para nós cuidarmos das pessoas necessitadas. E quais são esses talentos que Deus coloca à nossa disposição para a gente levantar os nossos e para a gente se levantar quando nós somos esse homem abatido, essa mulher abatido, caído à beira da estrada porque foi massacrado por quem não devia. O Senhor coloca à nossa disposição, sobretudo, a sua palavra e a sua santa Eucaristia. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é capaz de restituir a vida a todo aquele que crê e se arrepende. Quem acredita na palavra de Deus, confia em Deus e se arrepende dos seus pecados, recebe vida. Jesus pode restituir a vida a você, que crê no Senhor, que confia nele e se arrepende do caminho errado que você vinha trilhando. Quando eu me arrependo do caminho errado que eu trilho, nosso Senhor me levanta, me dá ânimo, me dá coragem, mas me dá perspectiva de vida, direção, missão. É vida nova mesmo para valer. E nos vem pela sua palavra que é viva e eficaz. Mas o Senhor também coloca à nossa disposição, e nós teremos isso largamente nesse nosso encontro. O Senhor coloca à nossa disposição a Eucaristia. A Eucaristia é sacramento de cura e é alimento da alma. A Eucaristia nos cura. Na celebração da Santa Missa nós somos curados, mas não somente somos curados, somos fortalecidos porque somos alimentados. Então veja, quando uma pessoa permite que a graça de Deus entre de verdade em seu coração, quando uma pessoa permite que o Espírito Santo, com todo o amor e com todo o poder de Deus, entre na sua vida para transformá-la, toda a sua vida começa a mudar de uma vez e para sempre. Quando você permite que a graça de Deus entre de verdade, mas precisa ser de verdade. Precisa ser sinceramente. Quando você permite que a graça de Deus entre no seu coração, o Espírito Santo, com todo o amor de Deus, com toda a compaixão de nosso Senhor e com todo o poder de Deus, começa a transformar toda a sua vida de uma vez e para sempre. Não é simplesmente um aspecto que você está vivendo, mas é toda a sua vida. Deus ama tanto você, que Deus nunca esperou que você fosse perfeito ou que você estivesse pronto para Ele te atender ou agir na sua vida. O que esse homem que estava caído à beira do caminho fez por merecer? É um homem perfeito? Não, estava descendo para pecar. Jesus o encontra despedaçado quando esse homem descia, abandonava o que era certo, para mergulhar num mar de erros. Mas nosso Senhor, Ele não olha simplesmente para as nossas atitudes e para as nossas intenções. Ele olha também para quem nós somos diante dEle. O Senhor olha para nós e nos vê como seus filhos. Ele olha para nós e não enxerga a nossa perdição. Ele enxerga a salvação que Ele pode nos dar. Jesus não está olhando para o que você já fez de errado e que tenha desesperançado você. Jesus olha para a vida que você tem pela frente, para a paz e para a alegria que Ele pode restituir ao seu coração. Assim como Ele não esperou nada desse homem caído pelo caminho, gastou com ele sem saber se ele poderia ou não retribuir. Jesus hoje se volta para você, pronto para te atender e agir na sua vida. O Pai do céu ama tanto você que Ele enviou o seu Filho amado para buscar a você, mas para buscar a mim também, a cada um de nós. O Pai do céu enviou o seu Filho para nos resgatar quando nós nem fazíamos caso dele. Quantos de nós, inclusive, falávamos das coisas de Deus com desprezo?
debochávamos das pessoas piedosas, das pessoas religiosas, mas Deus não se deteve nisso. Seu amor por nós foi muito além das nossas atitudes. E Jesus, cheio de misericórdia, veio ao meu encontro, veio ao seu encontro, disposto a descer ao poço mais fundo das nossas misérias, para de lá nos tirar. Hoje, Jesus Cristo misericordioso estende a sua mão para você nesse acampamento de oração, fé e milagres, para levantar você, se você estiver caído, para tirar você do buraco mais fundo e mais escuro em que você tiver entrado pela sua própria culpa. Aliás, Jesus, ele desceu. Quando ele se encarnou no seio da Virgem Maria, foi exatamente isso que ele fez. Ele desceu, ele assumiu a nossa carne pecadora. Ele veio viver entre nós, ele se submeteu à nossa vida com uma única diferença. Esteve sujeito a tudo, inclusive à tentação. A única coisa que difere Jesus de nós foram as escolhas que ele fez no decorrer de toda a sua vida. Porque em tudo ele foi igual a nós, exceto no pecado. Por quê? Ele não foi tentado? Sim, ele foi tentado. O que o diferiu? Ele nunca pecou. Ele escolheu não pecar. Ele cumpriu uma vontade divina com um coração inteiramente humano. Todos os dias, um dia de cada vez, para salvar a mim e a você, ele enfrentou a tentação sem ceder aos seus caprichos. E quando eu digo venceu as tentações, não pense que a tentação de Jesus foi mais leve do que as que você enfrenta, não. Ele foi profundamente tentado. Tudo o que você já viveu de triste e de belo, Jesus também passou. Se você percorrer as páginas da Sagrada Escritura, você vai ver que Jesus cantou alegremente, que Jesus chorou se sentindo sozinho e incompreendido. Que nem você. Já se sentiu sozinho? Incompreendido? Jesus foi abandonado. Jesus foi traído. Então, quando nós contamos para ele da dor que é uma traição, ele entende, porque ele experimentou na própria carne. Mas ele também se encheu de alegria, de satisfação, e o seu rosto transbordava esperança. Igual você. Viveu o belo e viveu o pesaroso, o triste. Ele também se sentiu despedaçado de tristeza e de dor. Ele também experimentou o pavor da morte que se aproximava. Lá no Horto das Oliveiras. Jesus suou sangue, Jesus chorou sangue, porque ele percebia que a morte estava chegando, se aproximando, e isso foi pavoroso para ele também, profundamente humano. Gostava de olhar o céu, as plantações, os campos perfumados, os animais, mas Jesus sofria muito com a dureza do seu povo, e por isso ele até chorava. Você também já sofreu com a dureza de alguém? Jesus sabe o que você enfrenta na sua vida, porque ele também precisou enfrentar. Mas ao se tornar humano, ele dissolveu de uma vez por todas tudo o que nos separava de Deus. O que o pecado estragou, Jesus resgatou quando ele uniu numa única pessoa, o humano e o divino. Jesus é Deus conosco. Jesus é Deus comigo, junto de mim, perto de mim. Jesus é Deus com você, ao seu lado, por você. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Jesus é Deus com você, quem será contra você?
Hoje, diante das dificuldades, dos problemas, dos seus impossíveis, daquelas situações que requerem um verdadeiro milagre na sua vida, você pode dizer agora: Deus está comigo, Deus é por mim, eu tenho Jesus na minha vida. Eu tenho Jesus comigo. E se Deus é por mim, quem será contra mim? Você está desenganado? Repita com fé no seu coração: se Deus é por nós, quem será contra nós? Você não vislumbra um futuro belo pela frente? Gente, nosso futuro, a nossa vida está nas mãos de Deus. Eu conversava com um amigo meu, uma pessoa de profunda oração, um amigo querido, o Neto, marido da Andréia, e ele dizia: existem situações que quando a gente pensa que elas vão nos abater e vão piorar a nossa vida, elas fazem exatamente o contrário, elas cooperam em nosso favor. Parece que aquilo que vinha para nos destruir, nos joga ainda mais para cima. Então eu quero dizer para você o que esse meu amigo percebeu e eu percebo também. Nós podemos até estimar o futuro que nós teremos pela frente, mas certeza de como será, só Deus tem. Para que você vai se desesperar? Se você tem alguém forte, poderoso, que não perdeu o controle da situação e que está cuidando de você, então diga: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Nada nem ninguém podem separar você do amor de Deus, muito menos impedir que Deus envolva a sua vida com a graça dele. Quem pode impedir Deus de agir? Não é o que diz o Salmo? Agindo Deus, quem impedirá? Quem pode deter a graça de Deus que vai envolver você? Olha, o que você desejaria na sua vida? Um amigo rico, generoso? Ou uma pessoa de Deus? 1000 vezes uma pessoa de Deus, cheia de Deus, cheia da força de Deus. Porque ela pode o que o outro não pode. Sem dúvida nenhuma, Deus ama você. Deus quer o seu bem e Ele vai te ajudar. E neste exato momento, nosso Senhor está derramando sobre você essa graça que você tanto necessita. O Senhor está te abençoando, porque você resolveu abrir o seu coração em oração neste momento. Então deixe-se tocar por Ele. Deixe que a mão de nosso Senhor repouse sobre você, pois quem deu a vida por você não pode querer outra coisa senão o seu bem. Nosso Senhor deu a vida por você, você acha que Ele não dará todas as outras coisas? O Pai do céu deu-nos o seu Filho para ser o nosso apoio seguro, para ser o nosso socorro em todo o tempo. Fora de Jesus, minha querida, fora de Jesus, meu irmão, tudo é erro, desvio, tristeza, morte. Fora de Deus não há nada de bom para nós. É o que a palavra de nosso Senhor nos diz, quando nos afirma categoricamente que não há sob o céu outro nome dado aos homens pelo qual nós devemos ser salvos. A sua salvação está em nosso Senhor. Está na hora de você voltar para Deus. Voltar o seu coração para Deus. Voltar a sua atenção para Deus. Voltar as suas súplicas para aquele que pode te ajudar. Nosso Senhor não é impotente. É muito fácil a gente olhar para a cruz e achar que Jesus foi assassinado. Jesus não foi assassinado. Ele se entregou voluntariamente à morte, por amor a nós pecadores, para carregar o nosso pecado e destruí-lo na sua cruz. Jesus carregou o nosso pecado até o Calvário, até a cruz, subiu na cruz
para ali crucificar de uma vez por todas aquilo que nos oprimia, aquilo que nos destruía. No Calvário, Jesus fez morrer tudo o que não nos permitia viver. Tudo que hoje não quer permitir a você que você viva, que você tenha paz, alegria, confiança, foi destruído na cruz de Jesus. Ao matar o mal que nos matava, as consequências malignas destes males perderam o poder sobre mim, perderam o poder sobre você, como uma árvore cortada, que quando você corta ela não morre de uma vez, mas vai secando aos poucos. Depois que você a separou da sua raiz, ela vai morrer. É como uma raiz cortada fatalmente. Depois do golpe fatal, a planta ainda permanece verde por algum tempo, mas vai secando até virar lenha seca, que não vai ter outra utilidade senão ir para o fogo. Foi isso que nosso Senhor fez com aquilo que me matava e que te matava. Tirou inclusive o poder de suas consequências, aguentando a violência. Nosso Senhor fez morrer a violência. Ao entregar tudo, porque Jesus não reteve nada para si, nosso Senhor fez morrer a ganância. Fazendo-se impotente, Ele fez morrer em nós esse desejo estúpido de dominar as pessoas, de se impor pelo poder. Obediente até o fim, nosso Senhor fez morrer a desobediência contra Deus. E por seu abandono nas mãos de Deus, Ele fez morrer toda a confiança e toda a segurança terrenas, com o seu perdão absoluto. Jesus destruiu os ódios, os rancores, os ressentimentos, com a sua confiança. A confiança de Jesus morreu todo o desespero, toda a angústia. Com a sua entrega morreu todo o egoísmo, porque na cruz de Jesus morreu tudo que não nos deixava viver como filhos de Deus. E por seu sangue nós fomos resgatados, nós fomos lavados, nós fomos purificados. Jesus suportou o castigo que nos traz a paz. E por suas feridas nós fomos libertados e nós fomos curados. Portanto, eu digo a você e a mim também: permita hoje que o poder libertador e salvador de Jesus se manifeste também na sua vida. Porque a intervenção de Deus no mundo e na vida de cada um de nós é algo impressionante, é algo belo demais, é maravilhoso, é de tirar o fôlego, é grandioso, é lindo demais. A morte não venceu a vida. Será que você consegue perceber isso? Ao terceiro dia, depois de morto e sepultado, o poder de Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, porque pelo nosso pecado, nós havíamos recebido uma paga de morte, uma sentença de morte. Nós estávamos condenados a morrer, a apodrecer, atados aos nossos pecados, impotentes, amarrados àquilo que nos arrastava cada vez mais profundo do poço. Mas Jesus assumiu tudo aquilo que estava nos destruindo. E foi com essa massa que nos destruía para o sepulcro. Pagou o preço, mas depois saiu do túmulo vitorioso, deixando o nosso pecado, a tentação e a morte, enterrado, preso, sepultado para sempre. Com a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus vence a pior de todas as consequências do pecado, que é a morte. Se a morte foi vencida, meu amigo, do que é que você tem medo? Jesus venceu a morte. E é por causa disso que nós podemos cantar vitoriosos, e cantamos. Ó morte, onde é que está a tua vitória? A vitória não é das trevas, a vitória não é da morte, a vitória é de Cristo Jesus. Com a ressurreição de Jesus, Deus abriu todas as possibilidades para você. Porque se um morto ressuscita, então tudo mais também é possível, inclusive simples.
Os cegos veem. E nós tivemos aqui, em acampamentos anteriores, esse testemunho de pessoas que estavam completamente cegas, fisicamente, inclusive diagnosticadas com cegueira irreversível, incurável. E aqui no acampamento de oração, o Senhor as curou. Quis Deus curá-las. Quando nós recebemos aqui a coordenadora geral da Renovação Carismática no Brasil, a Kátia, naquela época, nós vivemos aqui uma experiência de oração. E quando deu o intervalo, uma pessoa veio ao nosso encontro. Não conseguia se conter de alegria. Porque quando ela chegou aqui, para viver o acampamento de oração, ela estava com uma perna paralisada, endurecida, que doía e não mexia. E durante um momento de oração, ao se abandonar nas mãos de Deus, essa pessoa que estava paralisada começou a ver esse membro, que era a sua perna, funcionando normalmente. Surpresa para muitos, mas não para aqueles que realmente acreditam. Se a morte foi vencida, um paralítico voltar a andar, esse é trocado. Porque a morte foi vencida, os aflitos encontram consolo e esperança. Então, esse acampamento para nós é um acampamento de grande esperança. Porque se abriu um caminho à nossa frente. Existe uma saída para cada um de nós. Nós não estamos mais nem sozinhos, nem no escuro. Você não está só, você não está perdido. Porque a luz do mundo, que é Jesus, a luz que ilumina as trevas, a luz que ilumina esse mundo, veio ao seu encontro. É possível uma vida nova, com alegria, com paz, com paciência, com compreensão, com liberdade, com justiça, com harmonia. Você sabe por quê? Porque Jesus ressuscitou. Nosso Senhor está ressuscitado. E uma vez que Deus é todo poderoso e bom, para ressuscitar o seu Filho Jesus da morte, então Ele pode também, nesse acampamento de oração, nos livrar de tudo que nos impede de viver a nossa vida plenamente. Deus pode livrar você de injustiças, de opressões, inclusive opressões espirituais antigas, enraizadas, pesadas. O Senhor pode nos libertar de toda a subserviência, de todo espírito de inferioridade. O Senhor pode nos libertar nesse momento de oração e de graça das nossas dependências, porque o amor de Deus por nós é tão absurdo que fez Deus vir habitar conosco. O amor dele é tão grande que ele quis se tornar um de nós, ele se encarnou. E pela ressurreição de Jesus, agora nós podemos habitar com ele. Na encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio morar conosco. Pela ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, nós agora podemos morar com ele. Mais ainda até, não é que nós poderemos, nós já estamos com Deus. Em Cristo não há morte. Tudo em Cristo é vida. Tudo em nosso Senhor é vida. Ele ressuscitou, Ele está vivo, oferecendo-nos a sua vida de ressuscitado. Não só ressuscitou, mas Ele quer nos ressuscitar com Ele. Nos ressuscitou com Ele e quer nos manter vivos com Ele. Agora é com você. E é para você. Como é que você quer viver a sua vida a partir de agora? Porque não se trata simplesmente de uma palestra, de uma pregação. Sem dúvida nenhuma, nosso Senhor quer dar a você um novo começo a partir de agora. E eu te pergunto, como é que você quer que seja? Porque independente do que você esteja vivendo, Jesus é a resposta de Deus para a sua vida.
Jesus é a resposta de Deus para a sua vida, é a solução tão esperada, é a força que estava lhe faltando, é a luz que vem aquecer e iluminar a sua escuridão. Jesus é o único capaz de libertar você de qualquer vício ou pecado e de fazer cessar toda opressão maligna espiritual com suas terríveis consequências. Em sua cruz, Ele deu a sua vida por nós. Mas com a sua ressurreição e o derramamento do seu Espírito, o Senhor nos encheu com a sua vida. Ele afastou para longe de nós e abateu o mal que nos escravizava e oprimia. Ele destruiu o nosso pecado, tornando o nosso pecado impotente. E nos deu o seu Espírito Santo para que nós tenhamos uma vida abundante como filhos queridos, amados por Deus. Na verdade, o Senhor não vai tocar você agora. Ele já está com as mãos dele sobre você há muito tempo. E ainda que a sua vida estivesse como a desse homem caído no caminho, na direção errada, e abatida, afundando, e sem perspectiva de socorro, hoje Jesus está se manifestando a você, não só para salvar a sua vida, mas para lhe dar uma vida totalmente nova. Você aceita? Não há outro caminho, nem outro recurso, nem mesmo resposta. Jesus é Deus que chegou para nos salvar. Jesus é Deus entrando na sua casa para salvar você. Ele é a única e verdadeira e real esperança para você e para aqueles que você ama. Sua única esperança real, a única esperança real da sua família e das pessoas que você ama é Jesus. Você percebe que chegou o momento? E que o momento é agora em que nosso Senhor quer que a sua força salvadora nos envolva para nos consolar e para nos restaurar. Jesus já ganhou a vitória sobre o pecado, sobre todo o mal deste mundo, e é essa mesma vitória que Ele quer dar a você agora, se você aceitar. Você aceita? Então cante. Cante e rezemos um pouquinho. Não há mal que me possa vencer. Não há mal que me possa vencer. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Nenhum problema, nem meus pecados, poderão superar o amor de Deus. O Senhor está derramando o bálsamo do amor sobre nós. Nem problema, nem meus pecados poderão superar o amor. Com toda confiança e fé, proclame: Deus é maior. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande